Olá, queridos e amados irmãos, que a paz e a alegria do Senhor estado esteja em vossos corações, sejam todos muito bem-vindos. Que alegria poder acolher-nos aqui através do nosso canal do YouTube para juntos meditar e rezarmos com a Palavra de Deus. Chegamos hoje a esse dia 11 de julho de 2018, estamos aí vivenciando a 14ª semana do Tempo Comum, e a liturgia de hoje, ela nos propõe celebrarmos a memória de São Bento Abade, esse grande santo popular conhecido do nosso povo. Vamos então tomar o evangelho proposto para a nossa reflexão de hoje, o evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículos de 1 a 7, que vai nos narrar o seguinte: Naquele tempo, chamando os 12 discípulos, Jesus deu-lhes poder para expulsar os espíritos impuros e curar todo tipo de doença e de enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e depois André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou esses 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir ao território dos pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos. E diante as ovelhas perdidas das casas de Israel, no vosso caminho proclamai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia então de hoje nos propõe celebrarmos a memória de São Bento, esse santo que vamos conhecer um pouquinho mais da sua história. São Bento, ele então é abade, e abade vem de abá, que significa pai. E isto, o santo de hoje soube ser do monarquismo ocidental. São Bento nasceu em Núrcia, próximo de Roma, em 480, numa nobre família que o enviou para estudar na cidade de Eterna, no período de decadência do Império. Diante da decadência, também moral e espiritual, o jovem Bento abandonou todos os projetos humanos para se retirar nas montanhas de Úmbria, onde dedicou-se à vida de oração, meditação e aos diversos exercícios para a santidade. Depois de 3 anos numa retirada gruta, passou a atrair outros que se tornaram discípulos de Cristo pelos passos traçados por ele, que buscou nas regras de São Pacômio e de São Basílio uma maneira ocidental e romana de vida monástica. Foi assim que nasceu o famoso mosteiro de Monte Cassino. A regra beneditina, devido à sua eficácia de inspiração, que formava cristãos santos por meio do seguimento dos ensinamentos de Jesus e da prática dos mandamentos e conselhos evangélicos, logo encantou e dominou toda a Europa, principalmente com a máxima ora et labora. Para São Bento, a vida comunitária facilitaria a vivência da regra, pois dela depende o total equilíbrio psicológico. Desta maneira, os inúmeros mosteiros, que enriqueceram o cristianismo lá no Ocidente, tornaram-se faróis de evangelização, ciência, escolas de agricultura, entre outras. Isso até mesmo depois de São Bento ter entrado no céu com 67 anos. E aqui então está um pouquinho da história de São Bento, que tem também por irmã uma santa, Santa Escolástica, que tem muito então a nos ensinar, principalmente naquilo que tange o seguimento de Jesus Cristo. Porque o Senhor, ainda nos dias de hoje, continua a chamar discípulos para que possa então ser sinal da sua presença no mundo de hoje. É o que nós acabamos de ouvir no Evangelho de São Mateus. Jesus então chama os 12. E sabemos muito bem o nome dos 12 discípulos. Eles que assumem então esse compromisso agora de evangelizar e que Jesus os envia, mas com algumas orientações. De não entrar em território pagão, ou seja, que não entre na Samaria, mas que vá primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel. E tudo isso por quê?
Ora, o Evangelho de São Mateus, ele é escrito para uma comunidade de judeus que se converteram ao cristianismo. Então Mateus, ele quer com seu Evangelho reafirmar que Jesus é o Messias, o enviado do Pai. E é claro que Jesus veio primeiro para o povo de Israel, o povo eleito, o povo escolhido de Deus. Mas é diante da rejeição desse povo eleito, escolhido, que a boa nova de Cristo vai ser então ali levada, anunciada aos pagãos. Isso sabemos muito bem que Paulo fez com maestria, anunciando, evangelizando, juntamente com outros apóstolos. Mas, queridos amados irmãos, Deus continua a chamar pessoas para que sejam também sinais da sua presença, para que possam evangelizar. E nos dias de hoje, todos, então, são endereçados à palavra do Evangelho. Não há aqui um povo exclusivo, um povo a qual, então, nós devemos apenas nos ater a ele, mas todos aqueles que se abrem a essa mensagem de salvação e que se dispõem a poder acolher essa proposta de vida, essa boa nova a qual o Senhor, então, ainda quer anunciar aos corações dos homens dos nossos tempos. Mas sabemos muito bem que o quanto tem sido difícil isso. Sabemos também que todo batizado e batizada é chamado a ser, então, sacerdote, profeta e rei, ou seja, a viver como testemunho de Cristo. Mas não é isso que nós, então, temos no dia de hoje. Muitas pessoas, então, preferem trilhar outros caminhos do que seguir o caminho de Jesus Cristo, que não é nada fácil, convenhamos. Mas não estamos sós jamais. Deus nos capacita, nos dá o seu Espírito, caminha conosco, é o nosso aliado, o nosso companheiro. Só que muitas vezes não conseguimos enxergar isso porque deixamos que os problemas nos sufoquem, deixamos que as nossas preocupações e tantas outras coisas nos impeçam de enxergar esse agir de Deus na nossa vida. E a consequência disso é o quê? São os agentes pastorais movimentos que estão sobrecarregados porque assumem muitos compromissos na igreja e muitas vezes se sobrecarregar cansa as pessoas e muitos deles também vão esfriando no discipulado. Então, meus queridos amados irmãos, é preciso ir ao encontro dos nossos irmãos afastados. Como dizia, todo batizado e batizada é chamado a ser discípulo de Jesus Cristo. Ou, como nos lembra a Conferência de Aparecida, é discípulo e missionário do Senhor. E se nós queremos, então, fazer com que a boa nova de Cristo alcance os corações dos nossos irmãos, faz-se necessário nós investirmos, então, na evangelização daqueles que se afastaram da igreja. Muitos, é claro, sabemos que enveredaram por outras religiões, mas muitos estão ainda como que ateus. Estão como que parados e vivendo de acordo com aquilo que o mundo vai lhes apresentando. E é passível, então, de irmos ao encontro para que esse nosso irmão tenha um reencantamento da fé. É essa a proposta da igreja nos dias de hoje que nós estamos, então, enfrentando. E assim, com certeza, se nós, de fato, dermos esse testemunho da alegria que vem de Deus e que nada e ninguém pode roubar de nós, outros também buscarão trilhar esses mesmos caminhos. Agora, se nós, então, que somos discípulos, que estamos ali na igreja como autênticas testemunhas do Senhor, como discípulos missionários, se nós, porventura, mostrarmos para a pessoa aquela cara de abatido, de cansado, de que não concordamos com decisões do Papa, do Padre e do Bispo, ora, quem vai querer seguir esse caminho? Então é preciso mostrar esse caminho da alegria, esse caminho que nos traz paz, felicidade e principalmente vida e vida em plenitude. É isso que o Senhor espera de cada um de nós. Agora, não podemos ter atitude como na época de Oséias, o profeta Oséias. A primeira leitura de hoje vai nos falar, então, o profeta vai dizer que Israel era uma vinha exuberante, que dava bons frutos, mas que enveredou por outros caminhos. Se afastaram dos caminhos do Senhor. E por isso agora vão receber o castigo, as consequências das suas escolhas. Tanto que, então, vão começar a chorar, dizendo, não temos rei,
não temos medo do Senhor, o que o rei vai fazer por nós? Ou seja, vão confiar no rei, que é a pessoa humana, falha, limitada como nós, e deixar assim então de confiar em Deus. Vão sofrer então as consequências, porque somente Deus pode nos ajudar, pode nos socorrer em todas as nossas angústias, aflições. E aqui, no finalzinho da primeira leitura, vai nos dizer o profeta: semeai justiça entre vós e colhereis amor. Desbravai uma roça nova, é tempo de procurar o Senhor, até que Ele venha e derrame a justiça em vós. Ou seja, Deus é um Deus de amor, de misericórdia, que mesmo diante de nossos erros, sempre nos oferece uma nova oportunidade de recomeçar. Sempre está disposto a nos perdoar. Basta que nós então o busquemos, para que assim possamos experienciar a sua misericórdia, que nos devolve sempre uma nova oportunidade de vida. E com o salmista de hoje, somos convidados então a buscar a Deus. Buscai constantemente a face do Senhor. Buscar a Deus, a sua justiça. É esse o caminho para que nós possamos ser autênticas testemunhas, discípulos, missionários desse Deus de amor. E que o Espírito Santo de Deus seja a nossa força, nos ajude a viver e a colocar em prática essa palavra, para que assim possamos, como sal da terra e luz do mundo, lema esse do ano laicado que nós estamos vivenciando, possamos assumir o nosso protagonismo de evangelizadores, de anunciadores da Boa Nova, e que o Espírito Santo de Deus seja a nossa força, Maria Santíssima, nossa Mãe, nos ajude, nos conduza, nos acompanhe sempre nos caminhos do seu Filho Jesus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a você, meu querido amado irmão, que nos acompanha, que faz parte desse nosso canal, dessa nossa família. Muito obrigado a você. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, peço encarecidamente a você que se inscreva no nosso canal. É fácil, é só você clicar aqui embaixo em inscrever-se e venha também fazer parte dessa nossa grande família que evangeliza através dos meios de comunicação social, de maneira especial por esse canal do YouTube. Compartilhe e divulgue seu vídeo aí com os amigos, contatos, grupos de WhatsApp que você tem. Vamos fazer com que a Boa Nova de Cristo alcance o maior número possível de pessoas. E aqui também poderemos exercer o nosso ministério de evangelizadores. Conto com a sua ajuda. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Bento, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno a cada um de vocês. Até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir. Espero por você.